Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus em Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, irmãos, no capítulo de número 16. Bendito seja Deus. É uma alegria, irmãos, podermos estar na presença do Senhor, da igreja, para estarmos falando do amor de Jesus nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 9. Bendito seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou-lhe dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procurarmos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Amém, irmãos. Podei tomar os assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sabemos, irmãos, que cada um de nós deve ter esta visão de sermos anunciadores do Evangelho de Jesus Cristo. Pois o próprio Jesus Cristo, irmãos, ele deixou escrito que nós deveríamos anunciar a sua maravilhosa palavra. Então, meus amados irmãos, não é só o pastor, não é só o dirigente, não é só os diáconos da igreja, os missionários, missionária, mas todos nós que um dia aceitamos a Cristo, que um dia confessamos o nome de Jesus Cristo, devemos ter na nossa mente esse desejo, esse propósito de anunciar o Evangelho. Porque, meus amados irmãos, assim como nós um dia fomos alcançados, muitas pessoas poderão ser alcançados através da sua pessoa, quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando falamos do amor de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E importante uma coisa, irmãos, eu quero citar nessa noite: devemos ser sensíveis à voz do Senhor. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, Deus ele nos direciona e a gente muitas das vezes fica duvidosos e não vamos. E quando nós deixamos de ir, irmãos, o Senhor deixa de operar. Porque quando Deus, meus amados irmãos, ele nos manda, é porque ele quer agir, é porque ele quer operar, é porque ele quer salvar, é porque ele quer libertar, é porque ele quer transformar. Mas, meus amados irmãos, uma das coisas que eu quero citar, irmãos, dessa noite aqui, meus amados irmãos, é que todos nós devemos ter na nossa cabeça e no nosso coração, irmãos, que a obra missionária, ela não é só de glória, ela não é só de alegria, ela não é só de felicidade, mas muitas das vezes, irmãos, há choro. Muitas das vezes a tristeza por aqueles irmãos que irão fazer esta obra. Porque, meus amados irmãos, a obra do Senhor é espinhosa. Você muitas vezes vai entrar em vespeiro. Você, meus amados irmãos, muitas vezes vai entrar, irmãos, no campo do diabo. E é preciso, meus amados irmãos, estarmos preparados. Por isso que eu lhe digo nessa noite, irmãos, que não é só alegria. Porque se eu pregar que é só alegria, amanhã você pode estar dizendo: o pastor me enganou. Eu preguei, mas hoje a consequência está acontecendo na minha vida. Alguém está me acusando, alguém está me apontando, alguém está questionando acerca da minha fé. Então é importante, meus amados irmãos, estarmos preparados para toda boa obra, assim como a palavra assim fora dito nessa noite. E Paulo, meus amados irmãos, ele nos dá um dos maiores exemplos fora o de Cristo. Que o maior foi Cristo, o exemplo do que Jesus sofreu,
do que Jesus passou, mas foi vitorioso. E Paulo, irmãos, também não foi diferente. Paulo, ele disse que era embaixador de cadeias, ele disse que sofreu naufrágio, ele disse que sofreu açoite, prisões, mas nada, irmãos, tirou a alegria do seu coração de pregar a palavra do Senhor, de ver uma vida sendo transformada, de ver uma alma, meus amados irmãos, dizendo um sim para Jesus, de ver, meus amados irmãos, aleluia, muitas pessoas se rendendo aos pés de Jesus através da sua palavra. Bendito seja o nome de Jesus. E é isso, irmãos, que nessa noite, irmãos, eu gostaria de estar meditando com você nessa noite, porque é glorioso, irmãos, falar do amor de Jesus. E Paulo, meus amados irmãos, ele teve de noite uma visão, e essa visão, irmãos, foi o suficiente para ele entender que tinha alguém sofrendo e precisando de ouvir essa maravilhosa palavra. Porque, meus amados irmãos, na visão que ele teve, e meus amados irmãos, o que me chama a atenção aqui, irmão, desse texto, é que a visão que Paulo teve, irmãos, não foi de uma pessoa, seu vizinho, não foi de alguém próximo aonde ele morava, mas cidade distante. Imagine a dificuldade, irmãos, que Paulo enfrentou, que Silas enfrentou, mas eles obedeceram o que eles entenderam que era uma visão de Deus, que era um chamado de Deus, que alguém estava precisando de uma palavra, e eles partiram. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que até ele chegar no local determinado, ele sofreu, ele passou por momentos difíceis, por momentos complicados. É tão bom, irmãos, chegarmos aqui no culto como este aqui, tudo preparado, todo mundo já disposto a ouvir a palavra do Senhor. A gente, irmãos, é fácil demais. Mas o que Paulo, irmãos, ele passou foi difícil. A dificuldade da época. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que ele no dia seguinte, ele convida a Silas e desce e vão. E quando ele chega, meus amados irmãos, em Filipe, em Macedônia, eles olham, nós chegamos na Macedônia, agora nós vamos tirar um tempo para descansar? Não, vamos tirar um tempo para que nós ore ao Senhor. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que eles desceram as margens do mar, e chegando lá, irmãos, eles começaram a orar. E quando eles começaram a orar, irmãos, pessoas começaram a se aproximar, pessoas começaram a chegar, e eles não perderam a oportunidade, começaram a falar do amor de Jesus Cristo. E de repente, meus amados irmãos, chega uma mulher chamada Lídia e disse: olha, vamos para a minha casa. E eles foram. E lá, meus amados irmãos, eles pregam a palavra do Senhor, pessoas se convertem. Eles olham, se vocês agora nos têm essa confiança que nós somos servos de Deus, agora fiquem em minha casa. Percebe, meus amados irmãos, que quando você está no lugar certo, aonde Deus te mandou, Deus, ele providencia tudo. De repente eles saíram, irmãos, da sua terra para uma terra distante, sabendo que alguém estava clamando por socorro, mas eles não sabiam onde, não sabiam quem, não sabiam o que estava lhe esperando lá. Mas eles foram pelo chamado de Deus, pela orientação de Deus e pela a importância, irmãos, do que é pregar a palavra. E de repente, meus amados irmãos, ali ele estava diante de uma pessoa convertida, de uma pessoa que lhe acolheram, que lhe deram comida e que também começou a caminhar com eles. Mas assim, irmãos, como eu lhe falei, que na obra missionária há situações adversas, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que quando eles pregavam,
que pessoas o seguiam, tinha uma jovem que passou dias só caminhando com eles, dizendo: verdadeiramente esses são servos do Deus Altíssimo. Parece algo normal, irmãos. Parece algo que muitas pessoas poderiam bater palma e dizer: rapaz, essa pessoa ela não é crente ainda. Mas possamos afirmar que ela está gostando. Ela ainda não confessou o nome do Senhor, mas ela tem prazer de enaltecer o nome de Jesus. Poderia dizer, irmãos, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo, irmãos, ele percebe o que a multidão não percebiam. Paulo percebe algo, irmãos, que não estava fora, mas estava dentro. E isso é importante. Você se preparar. Você sair do seu lar dizendo: eu vou sair preparado, vou sair com a espada. Aleluia! Eu vou sair para a guerra. Pode vir o que vier, eu vou estar preparado. Paulo, meus amados irmãos, percebe que aquela jovem estava sendo enganada por Satanás. E Paulo, meus amados irmãos, diz para aquele espírito que em nome de Jesus saísse, e logo o espírito saiu. Poderia, meus amados irmãos, Paulo dizer: graças a Deus, se orgulhar. E aquele, meus amados irmãos, que era motivo de orgulho para muitos, foi de sofrimento para Paulo e Silas. Por isso, meus amados irmãos, que às vezes a gente não pode esperar do outro só o bem. A gente não pode esperar, irmãos, você fazendo o bem, dizer: não vou receber do outro o bem. Porque, meus amados irmãos, Deus libertou aquela jovem de um espírito que lhe atormentava, que andava com ela. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, irmãos, que pessoas lucravam com o demônio que estava na vida daquela jovem, mas ela tinha o espírito de adivinho. E agora, meus amados irmãos, eles perderam aquilo que trazia dinheiro para eles. E olha, assim como eles me fizeram mal, eles também agora vão pagar por isso. Incitaram a multidão contra Paulo e Silas, lhe causando a prisão. E não foi uma prisão comum, irmãos. Não foi uma prisão comum. A Bíblia Sagrada diz que eles foram açoitados. Eles foram presos em um tronco, colocado guilhões nas mãos e pés e preso ao tronco. Mas eu quero lhe dizer nessa noite que Deus colocou eles dentro daquela prisão para que o nome de Jesus seja glorificado. Não é, meus amados irmãos, o ambiente que vai lhe proporcionar a glória do Senhor, mas você que vai proporcionar a glória do Senhor no ambiente que você estiver. Porque aqueles homens, irmãos, poderiam estar dizendo: